Na cruz, Ele se entregou por você, por mim e por você. Ele deu a sua vida, Ele morreu a nossa morte, mas Ele ressuscitou. Meu amigo, Ele ressuscitou para que você pudesse ter vida, e não qualquer tipo de vida, uma vida abundante, uma vida excelente. E se você está aqui nessa noite, essa vida ela pode te alcançar, essa vida pode transformar a sua vida. Amém? E eu sei que você está exposto à presença de Deus que há nesse ambiente aqui. E a palavra de Deus fala que Deus, Ele é amor, e Ele derramou o amor dEle em nosso coração. E você é livre para amar, você é livre para servir. Eu quero falar um pouco a respeito do serviço. O serviço uns aos outros, servindo aos nossos irmãos, servindo aqueles que estão ao nosso redor. O Vitinho falou aqui a respeito de todo o processo, toda a programação que eles têm aqui de alcançar vidas, levar alimentos. Meu irmão, isso é maravilhoso demais, isso é servir ao reino. E você não nasceu por acaso, Deus escolheu você, Deus chamou você para servir ao reino, para servir pessoas, para estender a sua mão, para que pessoas possam ser alcançadas e impactadas pelo poder da palavra através de você. Você é sim a boca de Deus aqui na terra. Você é sim o braço de Deus, os braços estendidos para alcançar vidas. E há um texto no livro de João, capítulo 13, ele vem falando de Jesus com seus discípulos na ceia, e Jesus pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, e muitos discípulos se escandalizaram com aquilo, ficaram: o que é isso? Era para nós lavar os pés de Jesus, era para nós lavar os pés do nosso Senhor. Mas Jesus nos mostra aqui um exemplo a qual nós devemos seguir, a qual você deve seguir. E no texto em João 13, no verso 12, diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e falam bem, eu sou sim o mestre e senhor. E ele segue falando no texto: ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Que exemplo maravilhoso! Jesus demonstrando o que nós devemos de fato fazer. Ele diz: eu sou o Senhor, eu sou o mestre, mas eu estou dando exemplo. Independente do cargo que você tenha, independente da posição que você tenha, você foi chamado para servir o reino. Você foi chamado para alcançar pessoas com aquilo que Deus tem te dado. Deus tem te dado talentos, Deus tem te dado coisas tão poderosas e maravilhosas, e você pode sim alcançar vidas com aquilo que Deus tem colocado em sua vida. Você não foi chamado para ficar apenas sentado em um banco, ouvindo, recebendo um bom alimento. Você foi chamado para dar. Você foi chamado para estender as suas mãos. Você foi chamado para resgatar aquela pessoa que está necessitada, aquela pessoa que provavelmente hoje está chorando em a sua casa, provavelmente está chorando em um leito de hospital. Nós fomos chamados para uma boa obra: amar as pessoas e servi-las. Você que está aqui nessa noite, meu irmão, você vai sair daqui com um novo pensamento, não apenas de receber. A palavra do Senhor fala que é melhor dar do que receber, e eu sei que é tão bom receber. É bom receber, não é? Mas é muito melhor dar. Você tem algo tão precioso, você tem a própria vida de Deus que habita em você,
E essa vida não pode ficar só para você. Essa vida tem que alcançar outras pessoas. Aquilo que você já recebeu, que é a vida de Deus, ela precisa ser compartilhada, ela precisa alcançar outras vidas. E é através de você que isso vai acontecer. Você foi chamado para servir, sim. Em Lucas 22, 27 diz assim: pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Quem é o maior, quem está na mesa ou quem está servindo? É quem está na mesa. E olha que ele fala aqui: porventura não é quem está na mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Olha outro exemplo. Não importa onde você esteja, no lugar aonde você chegar, você vai servir. Por quê? Porque você ama o Senhor, porque você entendeu aquilo que Ele fez, que Jesus fez na cruz por você. Meu irmão, você estava fadado à morte, a sua vida era a morte, mas Ele te ressuscitou, te resgatou. Você estava morto em seus delitos e pecados, mas Ele trouxe vida para você, para que você faça algo com isso. E eu estou aqui mexendo com você mesmo, para que você saia daqui nessa noite com o desejo de fazer algo em prol do reino, olhando para Ele, dizendo: Jesus, o que eu posso fazer nesse dia? Que você possa se levantar no dia de amanhã e falar: ei, o que eu posso fazer hoje? Qual o serviço que eu posso prestar ao reino, para que pessoas possam ser alcançadas através da minha vida? O que eu posso fazer? Meu irmão, eu sei que você tem tanto a fazer, eu sei que você tem tanto a dar. Ouvimos aqui, vimos tantos testemunhos nos vídeos, pessoas que foram transformadas pelo poder da palavra. Bom demais. Mas o que nós estamos fazendo com isso? É só uma transformação para nós mesmos? Ou é o chamado de Deus sendo estabelecido em nossa vida, fazendo com que nós venhamos a frutificar, a sermos aqueles cooperadores com o reino? Aonde nós passamos, nós devemos marcar as pessoas que estão ao nosso redor. Você precisa marcar as pessoas que estão ao seu redor. Como o Vitinho falou aqui, vão no mercado, você precisa marcar aquelas pessoas. E muitas vezes não precisa ser nem com palavras, mas são com ações, com atitudes, que você demonstre em sua vida o próprio caráter de Jesus. Que as pessoas olhem para você e digam: o que é isso? Que luz é essa? Você é iluminado. E você vai dizer em alto e bom som: eu sou iluminado sim, porque eu tenho a vida de Deus. Ele é a luz dos homens e essa luz habita em mim. Então eu sou iluminado sim. Aleluia. E eu quero te dar um conselho em um texto que está no livro de Hebreus, capítulo 12. E eu gostaria que você anotasse esses dois textos que nós lemos, o livro de João, capítulo 13. Eu gostaria que você lesse na sua casa mais tarde. E pegue essas verdades para você, para que você não seja apenas um espectador daquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas que você seja um praticante, um participante, de vendo vidas sendo salvas e dizendo: ei, eu tenho a minha mão ali, eu lancei uma palavra, eu lancei uma semente ali, e essa pessoa foi transformada. Que você possa dizer isso também. E no livro de Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, e hoje estamos aqui entre muitos, andamos sempre em tantos lugares, e há tantas pessoas que estão sempre nos olhando, nos vigiando, vendo nossa forma de falar, de vestir, de agir. E o texto segue falando aqui, uma nuvem de testemunhas. Ele segue falando assim: desembaracemo-nos de todo o peso, ou livramo-nos de todo o atrapalho e do pecado que tenazmente nos rodeia, ou nos assedia. Olha que interessante. Ele diz: ei,
tem coisas que nos atrapalham. E para nós o pecado é algo que é tão simples, e a gente olha e diz: é pecado, eu já deixo de lado, não deixo com que o pecado me domine. Mas ele vem falando do texto a respeito de coisas que são lícitas e muitas vezes nos atrapalham de correr a nossa carreira, de viver uma vida plena com Deus. E que coisas são essas? Vou te dar aqui alguns exemplos. Hoje nós temos as nossas tecnologias, temos Instagram, tantas coisas, e a gente às vezes fica quanto tempo passando o nosso dedinho ali, né? Perdendo tempo. Eu não estou falando que a internet é ruim, é boa, nos ajuda muito. Mas quanto tempo nós temos dedicado a ela? Às vezes a gente tem maratonas de série Netflix, senta e fica noites e noites assistindo séries, e quando não terminar a gente não para. Isso é algo que atrapalha a nossa vida de servir o reino. E a palavra fala: ei, nós devemos nos livrar disso. Nós devemos dar tempo àquilo que é proveitoso. Meu irmão, eu vou te falar, é muito melhor você dedicar 10, 20 minutos do seu tempo a pregar o Evangelho, a levar uma palavra de vida e salvação, do que passar noites e noites diante de uma Netflix. É muito mais gratificante Deus dizendo um sim para você: eu te chamei para isso, eu morri por sua vida. Para e pensa comigo nessa noite. O sofrimento de Jesus na cruz, o quanto Ele padeceu para que você pudesse ter uma vida plena, para que você pudesse estar aqui nessa noite. O sofrimento de Jesus pela sua vida, o quanto você está disposto a dedicar a sua vida ao reino. E a nossa parte é a melhor. A gente não precisa morrer, Ele já fez isso por nós. A nossa parte é pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, anunciar as verdades, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação, para transformação. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos tirar de uma situação de morte e nos trazer vida. A palavra de Deus é poderosa para nos fazer vivermos uma vida abundante. A palavra de Deus é poderosa para fazermos com que nós venhamos andar e termos uma vida em cura, em saúde divina em todo o tempo. Uma vida de paz, alegria, esperança. Esta é a palavra de Deus que está disponível para mim e para a sua vida nessa noite. É o mesmo poder disponível para transformar vidas. E esse poder passa por mim e passa por você. E esse poder, ele pode sim, a partir dessa noite, através da sua vida, alcançar multidões. Basta você dar um sim ao Senhor. Basta você dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A minha vida é sua, em prol do reino. Você está disposto a ir nessa noite? Feche seus olhos por um pouquinho. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é poderosa para transformar, para instruir. E eu creio sim, Pai, na Tua palavra, alcançando o bom solo do coração de cada um aqui nessa noite. E que isso não seja apenas palavras ouvidas, mas que essas palavras possam cair no nosso coração e gerar frutos a 30, a 60 e a 100 por um em cada um de nós. Nós temos fé sim na Tua palavra. A Tua palavra sim é luz e é lâmpada para a nossa vida. E nessa noite, a clareza chegando, as nossas vidas não serão mais as mesmas, porque a Tua palavra alcançou o nosso coração. E nós somos gratos a Ti, Pai, pelo poder da Tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz por nós, em nome de Jesus. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra.
Beijo no coração, amo vocês.